Olá, meus amores, tudo bem? Hoje, dando continuidade ao módulo de corte, finalizando, vamos falar de técnicas de corte de cabelo para profissionais, tá? Nós vamos ver aí, no caso, tipos de cabelo, né, a geometria, a forma, e vamos ver também quais são os tipos de corte para cada tipo de rosto. Um pouco de visagismo, né? Aí eu coloquei um bom corte de cabelo faz toda a diferença na aparência de homens e mulheres. Eles podem disfarçar alguns pontos do rosto, além de dar volume e movimento aos fios. Assim como também tem o poder de evidenciar lugares que poderiam ser disfarçados e ainda pesar os cabelos. Por isso é importante saber todas as técnicas de corte de cabelo, tá? Então, nesse slide, né, nessa aula de hoje, a gente vai ver todas as técnicas de corte de cabelo para cada tipo de cabelo, né? Como aplicar a certa em cada tipo de cabelo. Como aplicar a técnica certa para cada tipo de cabelo, né? Toda pessoa tem suas características mais incítricas. E com os cabelos não poderia ser diferente. Cada tipo de cabelo, desde o liso aos crespos, tem seus aspectos únicos, os quais não podem ser ignorados no momento do corte. Cabelo cacheado, né? A gente vai começar por eles, né? Esse tipo de cabelo, gente, tem como principal característica o fator encolhimento, né? Esse cabelo, ele, quando a gente molha ele pesa, então ele estica, mas quando ele seca, ele encolhe, que faz com que os fios se estiquem quando estão molhados e se encolham depois de seco. Por isso é muito importante cortá-los enquanto estiverem secos. Então, o cabelo cacheado, ele precisa ser cortado quando estiver seco. Só assim, dessa forma, a gente vai ter uma dimensão, né? A gente vai entender a geometria até de ângulos e tudo isso para fazer um bom corte. Porque ele cacheado, ele seco, ele vai ter realmente a dimensão dele correta do que ele molhado, porque ele vai pesar e vai dar outra característica, outra geometria. Dessa forma, você conseguirá ver como será o resultado do cabelo e como ficará no dia a dia, tá? Falando mais um pouco de cabelo cacheado, além disso, é importante prestar atenção no volume dos cabelos cacheados, né? Esse tipo de fio tem áreas mais e menos volumosas e mechas mais cacheadas que as outras. Então a gente encontra um cabelo misto, né, cacheado, né, nas regiões, muitas vezes, né, a região frontal ele é mais cacheado do que a região de trás, né, do cabelo. E às vezes de um lado para o outro, muitas vezes o cliente ele diz assim: ah, meu cabelo é mais cacheado do lado direito do que do lado esquerdo. Isso acontece no cabelo cacheado, né? Essa geometria diversa, né? De vários tipos de cabelo numa cabeça só, tá? De fio, no caso, tá? Dessa forma, é preciso considerar esse ponto para que o caimento do corte seja perfeito e natural. Então, a gente precisa analisar, né, fazer todo um protocolo de atendimento, de conhecer a fibra do cabelo, conhecer as áreas do cabelo, para que quando a gente for executar um corte no cabelo cacheado, a gente não pecar e não tirar mais ou menos de alguma região, ou até mesmo deixar de cortar certos pontos para ter uma harmonia melhor no corte. O mais comum na hora de cortar os fios encaracolados é utilizar uma tesoura, tá? Mas se você optar, né, decidir optar pela navalha, é preciso tomar alguns cuidados, certo? E isso porque esse instrumento pode deixar o cabelo com aparência espigada e ressecada se utilizada de forma incorreta. Assim, o melhor jeito de cortar esses cabelos com a navalha é manuseá-la na direção da fibra, certo? Para deixá-los íntegros, leves e soltos. Aí eu coloquei uma foto de um cabelo cacheado. Isso não é um cabelo crespo, isso é um cabelo cacheado, tá?
e possivelmente nesse cabelo existem regiões com cabelos mais cacheados do que outros. Então é interessante, voltando a dizer, se cortar esse cabelo, ele seco. Aí a gente vai falar um pouco de cabelos lisos, né? O cabelo liso. Quem possui cabelo liso tem a vantagem incrível de poder utilizar vários tipos de estilos e tipos de corte, né? É uma vantagem do cabelo liso, né? Não existe um só corte, né, longo ou curto para esse cabelo, certo? Quando se trata desse tipo de fios, entretanto, existem algumas técnicas que podem valorizar ainda mais suas características naturais, certo? Falando mais um pouco de cabelo liso, o corte em camadas, também apropriado para os cabelos cacheados, pode transmitir mais jovialidade e energia ao visual dos lisos, tá? O ideal é que ele seja também repicado e que as camadas sejam espaçadas, tá? Para diminuir os volumes dos lisos, grossos e ondulados. Porém, pessoas que possuem cabelos finos devem ficar longe desse tipo de corte, tá? De camadas que têm o cabelo muito fino e liso, para que os fios não percam ainda mais movimento. Slide. Passou dois, deixa eu voltar. Aí é um corte, um cabelo liso, né? De camadas leves, com franja, né? Como eu disse a vocês, a característica desse cabelo é porque ele pode ser cortado com vários tipos de corte e estilo, né? A gente consegue fazer isso. Deixa só um pouco carregar aqui a foto para vocês, né? Interessante é que esse rosto é um rosto de 12 tipos de corte. Para quem é apegado aos cabelos de comprimento longo, o repicado nas partes da frente, entre a ponta do queixo e os ombros, é uma ótima pedida. Além dos cortes de cabelo degradê, esse estilo proporciona mais movimento aos cabelos e cria uma moldura leve ao redor do rosto, tá? É o famoso, muitas vezes faz um franjão, né? Faz uma moldura na parte da frente do rosto, né? Fazendo um repicado, para que o cabelo não fique tão pesado, tão reto, né? Tão retangular. Então, muitas vezes a gente faz esse repicado na parte da frente, né? Entre a ponta do queixo e os ombros, para ter uma leveza, né? Nesse cabelo. Que é o cabelo liso, como vocês dizem. Agora vamos falar um pouco do cabelo ondulado. A gente falou do cabelo cacheado, a gente falou do cabelo liso e agora do cabelo ondulado, né? Os cabelos ondulados também têm uma vasta cartela de opção de corte, sendo que uma base reta combina a um comprimento em camadas é mais clássica delas. O resultado desse estilo é a melhor distribuição do volume dos fios, garantindo os cabelos incríveis e com bastante movimento. Então, esse cabelo ele também precisa ser cortado ondulado seco, certo? Porque ele encolhe também o cabelo ondulado. E o resultado desse estilo é a melhor distribuição do volume dos fios, tá? Além disso, as camadas são excelentes para conferir definição às ondas. E dessa forma, esse corte ajuda a dar
a Deus para aquela aparência de meio liso e meio cacheado, né? Porque o cabelo ondulado, muitas vezes a gente não consegue identificar se ele é liso, se ele é cacheado, se ele é, na realidade ele é ondulado. Então a gente fazendo, né, as camadas são excelentes para dar essa definição de liso ou cacheado, né? O corte de cabelo Chanel, por exemplo, fica lindo nesses fios ondulados, né? E pode ser uma ótima pedida para mulheres que preferem praticidade e rapidez na rotina do seu dia a dia. É importante lembrar que, assim como os cabelos cacheados, os ondulados devem ser cortados preferencialmente secos. É o que falei, eu acho que nem preferencialmente, ele tem que ser cortado seco, porque ele tem também esse encolhimento quando ele seca. Ele molhado, ele pesa, então ele dá outra geometria, ele dá outra forma, né, de cabelo. Então realmente ele precisa ser cortado seco para a gente identificar qual é a forma do cabelo e ter a geometria correta e também a angulação, né, os ângulos corretos, né. E já que tendem a ser maiores quando estão molhados, né? Então é isso. E o corte Chanel é uma pedida para esse tipo de cabelo ondulado. Aí tá o corte Chanel no cabelo ondulado. Claro, trabalhado com babyliss, né? Com mousse, algo assim, para, né, definir esses cachos, mas muito bonito. É um cabelo no dia a dia, é um cabelo mais prático, o cabelo ondulado, principalmente com esse corte, certo? Aí a gente vai falar um pouco de cabelo crespo, né? Pode parecer fácil, né, cuidar dos cabelos crespos, mas não é. Quem faz essa transição, por exemplo, sabe disso, né? Quem já teve cabelo crespo, ficou liso, depois agora está querendo fazer essa transição ou fez a transição, sabe que o cabelo crespo, ele é muito trabalhoso, tá? Mas na verdade não é bem assim, né? Se o cabelo é fácil de ser, não, pelo contrário, ele é difícil. Esse tipo de fio precisa de hidratação sempre, frequente, e um bom corte para valorizar as suas características naturais, né? Assim como o cabelo cacheado, o mais indicado os fios crespos é o corte em camadas, tá? Esse estilo garante movimento aos cabelos e evita o temido efeito pirâmide, tá? Além disso, é importante tomar bastante cuidado na hora do corte para evitar que os fios acabem ficando com pontas duplas, tá bom? Aí é o cabelo crespo, tá? Tem que ser cortado a seco, tá? E tem que ter o maior cuidado para não ter aquele efeito pirâmide, tá? Então corta realmente um pouco do lado, um pouco na frente. Se você notar, esse cabelo tem uma franja, né? É um cabelo crespo, mas tem uma franja. Tudo isso, tá? A gente precisa realmente ter um protocolo de conhecimento da fibra capilar, de como é que tá as regiões desse cabelo, para que a gente possa fazer um corte adequado, tanto para o fio, como para o formato do rosto, né? Aí a gente vai lá falar sobre o tipo de rosto, que a gente viu no último slide, mas aí nesse a gente vai ver mais profundamente o que se pede aí, tá? Como escolher, né, o corte de acordo com o tipo de rosto, como realmente você pode escolher. No caso de vocês, alunos, assim, caso vocês queiram realmente colocar a mão na massa, de aprender a cortar, vocês precisam daquele instrumento que eu falei para vocês: tesoura, pente, prendedor, capa e cabeça de boneca, para que a gente possa fazer a execução do corte. E também vocês precisam ter o conhecimento, né, para quando vocês forem fazer o protocolo de atendimento, vocês puderem dizer para o cliente: ó, seu formato de rosto é redondo, o corte mais adequado para o seu tipo de rosto é esse e esse, tá? Então a gente precisa ter esse conhecimento. Escolher o tipo de corte ideal para diferentes tipos de rosto está entre as técnicas de corte de cabelo para iniciante. Então é a forma de iniciar, né, de protocolo e conhecimento, o corte, para que vocês possam escolher o melhor corte para o seu cliente, tá? É muito importante realizar o diagnóstico de traços do seu cliente, tá? Antes de iniciar o corte, para que o resultado seja agradável e conforme o esperado, certo? Então vocês precisam traçar aí do seu cliente, né, um diagnóstico do fio do cabelo do cliente, né? Como é o fio do cabelo, qual o melhor corte, qual o melhor resultado, né? Conhecer a personalidade do cliente, conhecer a fibra capilar, para que você possa identificar naquele formato de rosto qual o melhor corte,
Aí a gente vai partindo para o rosto redondo. De imediato agora, o primeiro. O rosto redondo não tem uma boa marcação dos seus ângulos. E por isso um bom corte pode ajudar a enquadrar e emoldurar melhor a face. Para auxiliar nessa tarefa, existem vários tipos de corte, desde o mais curtinho aos mais longos. O longboard mesmo, além de ser muito queridinho, pode ajudar a equilibrar o visual das pessoas com o rosto redondo, já que os fios assimétricos afinam o rosto além de alongar o visual. O longboard é aquele cabelo Chanel, mas com a ponta na frente. Então essa ponta ela dá a sensação para quem está olhando para a pessoa de que o rosto dela é mais comprido, é mais pontudo, sem ser. É um rosto redondo, ela tem a mandíbula bem arredondada, mas fazendo esse tipo de corte você consegue alongar o formato do rosto e disfarçar esse arredondamento. Outro estilo que também cai super bem é o corte com camadas bem repicadas na parte da frente do cabelo, tá? Vai esconder essa saliência das bochechas, das mandíbulas, tudo isso, da maçã do rosto. Esse visual irá alongar a silhueta, podendo ser feito tanto em cabelos médios quanto em cabelos longos, tá? Assim dá para usar em cortes como blunt cut, ou double long board e o corte médio reto. Pronto, aí é um rosto redondo que dá a sensação de não ser um rosto oval, mas é um rosto redondo que se fez um corte repicado com franja. Se vocês notarem, esse repicado é mais na parte frontal, na parte da frente do rosto, como se fosse uma moldura realmente para cobrir essa coisa do arredondamento do rosto e para disfarçar. Isso é um corte ideal. Aí a gente vai partir para o rosto quadrado, Para o rosto quadrado, o longboard é perfeito para equilibrar o visual e desviar a atenção do maxilar, marcado e quadrado, tá? Sabe que o rosto quadrado ele tem um maxilar bem masculino, Aquele rosto bem quadrado. Além dele, o cabelo com camadas longas pode ser uma ótima opção para dar leveza e movimento aos fios. O ideal é que esse corte se inicie abaixo do queixo para emoldurar o rosto e amenizar a aparência do maxilar. Além disso, a franja é uma excelente ferramenta para desviar a atenção do olhar. Então, quando a gente faz uma franja na altura da maçã do rosto, que é essa região abaixo do olho, você tira a atenção do maxilar para essa parte da franja. Ela é um coringa quando o desejo realçar e disfarçar alguns pontos do rosto. Para os rostos quadrados, o estilo de franja ideal é a longa ou no modelo Putz Brands, ambas na altura da maçã do rosto. Essa aqui, tá vendo? Então a gente tira o olhar, a gente não identifica tanto esse rosto quadrado e o olhar da gente ele fica mais voltado para a parte da maçã do rosto, para que a gente faça essa franja, repicada em camadas, para que disfarce essa mandíbula mais larga e quadrada. Aí a gente vai partir agora para o rosto oval. É um rosto mais comum de se encontrar e é um rosto democrático, tá? É um dos tipos mais democráticos, que tem uma cartela de opções de vários tipos de corte, que vão desde os curtos como aos longos. Então, quem tem esse rosto tem como se fosse um coringa na mão. Ele combina com qualquer tipo de corte, certo? E qualquer estilo de cabelo, cacheado, liso, Então esse rosto ele tem essa vantagem, O corte Chanel reto é um clássico, Que nunca sai de moda e combina muito bem com esse tipo de rosto. É aquele lagaçonê que eu mostrei para você no primeiro slide, Além dele, os fios longos repicados ou cortados em camadas dão um charme total especial, bastante movimento e leveza ao visual. Aí é um rosto oval,
com um corte, né, na altura do ombro, né, mais repicado. Como eu disse a vocês, ele tem um leque de dimensão de cortes aí, de opções, né? Então é uma vantagem que o rosto oval tem, tá? Aí eu vou pro rosto do coração. O rosto do coração é um pouco mais largo na parte superior, tá? Eu falo na parte da testa, né? E tem suas maçãs do rosto acentuadas. Para esse tipo de rosto, os cortes de tamanho médio são ideais para suavizar maçãs avantajadas do rosto, né? Então, um corte mais curto, como diz aqui, né? Um corte de tamanho médio, por exemplo, é o mais adequado, né? Manter os fios ao meio pode ser uma ótima divisão de cabelo para cortes com rosto e coração, tá? Isso porque essa repartição equilibra ambos os lados do rosto e auxilia e emoldura melhor o visual. Então, o repartido no meio ajuda muito a equilibrar esse tipo de rosto coração, que tem a característica, né, como você viu aqui, né, de ser largo na parte superior e ter suas maçãs acentuadas do rosto. Pronto. Esse é um tipo de corte, né, estilo coração. Ele tem, né, a testa mais larga e as maçãs do rosto mais acentuadas, tá? É um corte repicado, é um corte Chanel, como diz aqui, ó, que a pedida desse rosto, pode ser um corte Chanel, tá? E equilibra muito quando tem esse repicado, né? Essas camadas bem leves no rosto, no cabelo, para que o rosto fique harmônico. Aí vem o rosto diamante, também conhecido como triângulo invertido, né? O rosto diamante possui mandíbulas e testa pequenas, tá? São estreitas a testa e a mandíbula, e a maçã do rosto é bem avantajada, né? Então, é fina em cima, fina embaixo, mas a altura das bochechas, como vocês podem falar, são bem avantajadas. O corte com volume são uma ótima pedida para mulheres que possuem rosto no formato diamante. Este volume será responsável por chamar a atenção para si, disfarçando o queixo e a testa pequena, além das maçãs do rosto ressaltadas. Então, um corte em camadas é a melhor pedida, dando volume, né, tanto na parte superior como na parte da mandíbula inferior, né? O estilo Janzinho também funciona, né, super bem para quem tem esse tipo de rosto. Ele confere um estilo moderno e ousado, além de conferir bastante modernidade e elegância ao visual. Além dele, as franjas laterais são excelentes aliados para disfarçar o ponto acentuado do rosto, que são as maçãs do rosto, né? O corte em camadas confere um volume especial que disfarça o volume das maçãs do rosto, também a testa, além de conferir um movimento e leveza ao visual. Pronto. Esse é um corte para o rosto, né, estilo diamante, tá? Com leveza, né, as camadas bem longas, né, com a franja e o franjão na altura da maçã do rosto, já para disfarçar, né, esse rosto tão diamante, tá? Por hoje, gente, é só, certo? Espero rever vocês na próxima semana, para que a gente possa responder o nosso questionário para a nossa avaliação. Um grande beijo.